Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos iniciando o seu programa Intercessão. Obrigado pela sua audiência, que Deus abençoe você e toda a sua família através desta programação. Estamos no ar, no canal 14, em Recife e em toda a região metropolitana, através das repetidoras da Rede Brasil, também nas plataformas digitais e pelas nossas redes sociais, no YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial e EDPE Oficial, ou pelo nosso site www.iedpeplay.org.br. Convido você para junto lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra no Salmo 144, o versículo 12. Os irmãos que não dispõem de uma Bíblia podem nos acompanhar com o texto que está aparecendo aí na sua tela. Vamos juntos? Para que os nossos filhos sejam como plantas crescidas na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavrada à moda de palácio. No programa de hoje contamos com a presença de alguns filhos de missionários. Irmã Rebeca Emily, filha do missionário Moisés Bezerra, e irmã Ezi Soares. Pai do Senhor, irmã Rebeca, é um prazer tê-la conosco no programa Intercessão. Pai do Senhor, pastor, prazer é todo meu. Gostaria de agradecer ao meu pastor presidente, sua esposa. Que Deus abençoe a sua família, pastor. Muito obrigada pelo convite. Gostaria de agradecer ao pastor Jefferson, que nos convidou. E gostaria de mandar um alô para todos os meus africanos, meus amigos, meus irmãos lá da África do Sul, meus adolescentes. Que Deus abençoe vocês. Já já a gente chega, estou morrendo de saudade. E também os meus líderes de jovens, tio Gomes e tia Lourdes. Que Deus abençoe vocês. E estou morrendo de saudade. Que bom, né? A nossa irmã Rebeca, ela juntamente com seus pais estão ali na missão em África do Sul há mais de 5 anos, fazendo a obra do Senhor com alegria. E já está aqui conosco há alguns dias, mas já está morrendo de saudade porque o coração dela está aí com vocês aí na África, né? Que bênção, né? Também contamos com a presença da jovem Júlia Soares e também da jovem Jaine Gabriele, filhas do missionário Josiel e irmã Silvanete Soares, que atuaram na República Argentina por quase 11 anos. Pai do Senhor, irmã Júlia, é um prazer tê-la conosco no programa Intercessão. Amém, pastor. Paz do Senhor. Eu gostaria também de saudar com a paz do Senhor a todos vocês que estão nos acompanhando nessa tarde. Também quero agradecer ao nosso pastor presidente, à irmã Judite, ao pastor Jefferson pelo convite que foi feito a nós para estar aqui nessa tarde. E também quero enviar saludos aos irmãos da Argentina, principalmente os irmãos J. Mendes. Bom, né? E também a irmã Jaine, né? Deus abençoe a irmã Jaine, é um prazer tê-la conosco no programa Intercessão. Paz do Senhor, pastor, paz do Senhor também a todos aqueles que estão acompanhando esse programa. Eu também quero mandar uma saudação para todos aqueles que estão assistindo, minha família e também para os irmãos da Argentina. Que bom, né? E finalmente, né, contamos também com os jovens Abner Calisto, irmã Ainoa Kétura, e a Zenate Kedman, filhas do missionário José Amaro e irmã Josiane Calisto, que atuaram na República do Peru por quase 8 anos. Pai do Senhor, irmão Abner, prazer também tê-lo conosco no programa Intercessão. Pai do Senhor, pastor Jefferson, para nós é um motivo de muita alegria estar hoje participando aqui. Queremos externar a nossa gratidão primeiramente ao nosso Deus, ao nosso pastor presidente, pastor Edson José Alves, ao Senhor também, pastor, por esse convite, né? Para nós é sempre uma honra estar aqui juntamente com as nossas amigas, nossas irmãs aqui. Queria desde já também mandar um saludo a nossos irmãos que estão allá em Peru. Que Deus nos bendiga e nós estamos estranhando muito. Amém. Que bênção, né? Estranhando? Estranhando é sentir saudade. Estranhando é saudade, olha para aí. Veja como é importante, né? Para a gente aqui estranhar já é uma coisa meio estranha, né? Mas para os irmãos é saudade, né? Que bênção, né? Graças a Deus. Irmã Ainoa, né? Irmã Ainoa, prazer tê-la conosco no programa Intercessão. Amém, prazer é todo nosso. Pastor, muito obrigado pelo convite. Estamos muito felizes de estar aqui, juntamente com os demais filhos do missionários. É uma honra estar participando desse programa. Também quero mandar a minha saudação ao povo do Peru, que é uma nação que nós aprendemos a amar. Estamos com muitas saudades e, se Deus quiser, voltaremos aí para fazer uma visita. Glória a Deus, né?
Irmã Azenate também, prazer tê-la conosco, Pai do Senhor. Amém, Pai do Senhor, pastor, prazer todo nosso. Como meus irmãos disseram, quero mandar também uma saudação para os irmãos do Peru, vocês que estão se estranhando muito também, aos irmãos da área 64 e agradecer, a Deus também, ao nosso pastor presidente, ao pastor pelo convite. É sempre uma honra para nós estarmos aqui para falar sobre a oração e a importância. E amém, que Deus abençoe. Pensa, né? Então, meus queridos irmãos, nós vamos, já ia dizer meus queridos irmãos, olha, nós vamos aproveitar e vamos estar orando, agradecendo a Deus e pedindo que a bênção de Deus se estenda sobre nós. Eu vou pedir para o jovem Ábio, para estar orando ao Senhor na abertura do programa. Amém. Conforme nos orienta nosso pastor, vamos orar. Senhor Jesus, Pai Todo-Poderoso que estás no céu, Oh Deus, estamos aqui. Neste momento, Senhor, que começamos este programa, nós queremos, Senhor, te apresentar e pedir que tu tomes a frente, Senhor. Que o Senhor venha nos guiar, que o Senhor venha, Pai amado, nesta manhã, Senhor, neste dia, tocar os corações, Senhor, e que as pessoas possam ver, Pai amado, o quão importante é a intercessão na vida dos crentes, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar a continuar neste dia conosco. Tudo isso nós te pedimos, Senhor. E nós te agradecemos porque nós sabemos que tu farás muito mais, tu farás muito além. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Glória a Deus, Graças a Deus. Como já falamos hoje, contamos com a presença de alguns filhos dos nossos missionários, pois o nosso tema hoje é intercedendo pelos filhos dos missionários. Então nós já gostaríamos de dirigir a palavra para os nossos queridos filhos dos missionários que estão aqui conosco nesta tarde. Bem sabemos que os filhos dos missionários, como qualquer filho nascido numa família cristã, tem suas aspirações, desejos, sonhos e ideais. Todavia, a chamada divina feita aos pais, de certa forma, alcança os filhos que ainda estão na dependência dos pais. Como é para os filhos vivenciar as experiências espirituais dos pais em suas vidas? A gente vai ouvir um pouquinho de cada aqui. Vamos conversar com o Ábio, Amém, pastor. Pastor, é sempre uma honra muito grande, Porque a gente, desde pequeno, a gente vai vendo o trabalhar de Deus na vida dos nossos pais. E através desse relacionamento, dessa comunhão que eles têm com Deus, eles passam isso para a gente também. A gente pode ver Deus atuando na vida deles de maneiras poderosas. A gente vê quando Deus se utiliza de alguém para falar, para renovar uma promessa. E é através daí que a gente também vai conhecendo a esse Deus. Eu posso falar aqui de diversas experiências que eu pude presenciar, eu pude vivenciar através da vida dos meus pais. E para nós é muito gratificante e edificante, porque a chamada que Deus tem na vida deles, aquilo lhe serve de inspiração também para a vida dos filhos. Irmã Júlia? Eu também acho, pastor, que foi nos dado um privilégio. Porque se bem aqui a gente está muito perto, dos nossos pais, trabalhando, e na missão você sente que Jesus anda do seu lado. E a gente vê isso na vida dos nossos pais. E também na nossa, Porque como a gente vai seguindo o exemplo deles, a gente também sente a mesma coisa. Que coisa, Eu já vi os missionários, eles contando essa experiência realmente. Parece que na missão Jesus está mais perto, E a irmã Rebeca também. Sim, como a Abner falou, é uma inspiração. Na missão eu consegui acompanhar mais de perto, porque aqui na capital meus pais estavam sempre no departamento da família. Ali a missão, nós podemos nos aproximar ainda mais. E ali eu consigo ver a mão de Deus ali conosco. Quando a gente está na missão, só os três, nossa casa era cheia, eu morava com minha avó, meu irmão, e minha cunhada sempre estava lá. Quando está só os três, é algo que é diferenciado. Quando está só os três, a gente se aproxima mais. E ali nós podemos ver a mão de Deus na África do Sul, operando milagres e fazendo coisas através da vida dos meus pais. E eu olho e eu vejo como uma experiência, como uma inspiração para mim. E eu admiro muito os meus pais. E a Zenata? Amém, como a irmã Júlia falou, realmente nós sentimos Jesus ali mais perto no campo missionário. E no campo missionário é você, Deus e a sua família.
Então, ali nós chegamos e não conhecemos ninguém, não conhecemos a nação, não estamos, às vezes até nos sentimos sozinhos, os filhos do missionário. Mas aí quando nós olhamos para os nossos pais e vemos que eles estão ali servindo a Deus com alegria, nós falamos, não, vale a pena esse sentimento de solidão, de estar afastado de tudo aquilo que nós estávamos acostumados, né? Então, é realmente uma bênção, um privilégio ter homens e mulheres de Deus como nossos pais, nos ensinando que devemos estar cada dia mais dependentes de Deus no campo missionário. Contagia, né? A forma como eles se empenham, se dedicam, contagia, não é, Jaine? Pastor, tudo que eles falaram aqui é algo que a gente passa dia a dia. Se bem aqui a gente fica muita correria, sempre, né? O Brasil, as pessoas são muito alegres, sempre estão correndo com o tempo. Na Argentina a gente vê que não, eles respeitam mais o tempo, mas você também não tem o apoio dos familiares, falando dos parentes, não dos pais, né? Dos familiares. Porque aqui é tipo, eu tenho algo para fazer, eu posso deixar meus filhos com alguém, mas lá é você, Deus e a família. É algo que os laços ficam muito mais fortes, se fazem, né? Eu tenho essa mentalidade, né? Que os laços da família, eles aumentam e se fortalecem. E Deus, ele sempre vai guiando a gente, os nossos pais, né? Que são os nossos exemplos dentro de casa e os exemplos que a gente tem mais perto. Eles empurram a gente para perto de Deus. E é como a Bíblia diz, né? Que um cordão com 3 fios é mais difícil de se romper. Que bênção, né? E aí, não é? É como já disseram, né? Na missão nós aprendemos o que é viver na dependência de Deus. Todos estamos ali totalmente dependentes de Deus. E essas experiências na vida dos nossos pais nos fazem nos aproximar e aprender a amar a Deus acima de tudo, a estar disposto a sofrer o que o mundo pode trazer com aflições, a solidão, como foi citado por Azenate, a saudade que dói, muitos sonhos às vezes que por estar longe não vão ser realizados, mas a gente vê que isso é o mínimo que a gente pode fazer por Jesus. É o mínimo que a gente pode dar para Ele, porque Ele deu a vida por nós. Quem somos nós para exigir alguma coisa? E nos alegramos por poder estar levando a mensagem de Deus a outras pessoas. E nós também aprendemos a amar as almas, a passar pelas tribulações, sofrendo como bom soldado de Cristo. E é muito bom ter pais que são os nossos exemplos, porque não passamos por isso sozinhos. E eles estão sempre ali orando pela gente, jejuando e nos ensinando também, sentando para conversar. E isso é muito bom, é algo gratificante, porque na missão nós aprendemos a depender mais de Deus e a viver inteiramente por Ele, sem pensar muito nos seus desejos, nos seus ideais, sempre colocar Deus como o princípio de tudo. Eu acho também que a gente também aprende a amar mais a igreja. Porque como a gente vai só a gente mesmo, né? Nossos pais e nós passamos a considerar a igreja uma família. Eu acho que isso é uma coisa muito boa. Eu sinto que é assim, vocês foram com os irmãos de vocês, né? Eu deixei meu irmão aqui. Então eu era sozinha, a solidão era maior ainda. E aí eu pensava, poxa, a Zenate tem a irmã dela, e eu ligo pro meu irmão. E aí quando desliga, dava vontade de chorar, realmente, quando eu ia desligar o telefone. Porque eu sou muito apegada ao meu irmão. Muito. E aí deixar meu irmão foi uma das coisas assim, mais difíceis que eu fiz. Pra deixar aqui. Eu digo que ele é minha metadinha. E deixar ele foi muito difícil. Então eu penso assim, a igreja é a família que a gente tem. Eu deixei o meu irmão, mas eu ganhei irmãos de lá. E eu ganhei irmãs. Eu não tenho irmã, só é eu e neto. E eu ganhei irmãs, ganhei família lá. E é muito importante falar também de outros missionários que estão lá do Brasil. Tem missionários lá que Deus manda para nos confortar, para lutar as batalhas com a gente.
e o Senhor tem mandado amigos. E lá vocês até sofrem mais, né? Porque era só a família de vocês lá. A gente não é distante, mas graças a Deus, lá na missão a gente é bem unido, todos os missionários. Todos os domingos a gente almoça junto. Quando não pode todo mundo, vai a gente e tio Emanuel e sua família. E ali é eu e Vitinho. Eu quero até mandar um abraço para meu irmão, minha Rafa. E é só nós dois lá, eu e Vitor. E eu digo a ele, a gente tem que se unir ainda mais, porque é só nós dois aqui e um tem que dar força pro outro. O Vitor, para quem não conhece, é o filho do missionário Emanuel França, não é? Que está também ali na congregação em Kennedy Street, né? Isso. Kennedy Street é um trabalho que é feito em inglês, lá na África do Sul também. É a 3 quilômetros da sede. A 3 quilômetros da Isso, sede, né? Então os irmãos já puderam perceber aí que a dificuldade, uma das grandes dificuldades que eles enfrentaram exatamente ao acompanhar seus pais é deixar o convívio dos parentes, né? E estar agora ali ao lado dos pais para fazer a obra de Deus, como o Renan falou, né? É sacrificar os seus sonhos, os seus desejos, porque às vezes vem aquela ideia, nunca vai se cumprir um desejo meu, porque eu estou aqui, não sei quando eu vou voltar, né? Não sei como. Isso é muito forte. Vocês que estão em casa aí, eu creio que já deu para perceber a necessidade de estarmos orando pelos filhos dos missionários, para que Deus continue nos ajudando, confortando, fortalecendo, né? Encorajando. É muito importante. Eu creio que esse programa hoje aqui está sendo de grande importância para os nossos irmãos, que a gente envia o missionário, a igreja envia, mas a gente não pode esquecer dos filhos do missionário, né? De interceder por eles, de apresentar as suas dificuldades. Eu sei que Deus tem levantado um grande exército de intercessores e aqui estão as respostas de orações, né? Porque lá no campo de missões, como eles disseram, só tem a família mesmo, e isso também de uma certa forma ajudou a fortalecer os laços de amizade entre os pais e os filhos, e é muito importante. Eu quero aproveitar também e dizer aos filhos e aos pais que aproveitem esta mensagem que está aqui sendo transmitida, que nos aproximemos mais dos nossos filhos e dos nossos pais para fortalecer esse laço de amizade, né? Bem sabemos que, ou seja, antes da ida do campo de missões, por certo, os missionários ouviram a voz de Deus e obedeceram à orientação do nosso pastor presidente. Diante dessa realidade, os filhos começaram a conhecer o Deus de seus pais. Porém, com o tempo, o relacionamento com Deus ele vai aumentando e a intimidade também vai se tornando mais real. Portanto, assim, quando é que esse momento chega na vida dos filhos de missionário, irmã Jaine? Bom, pastor, eu acho que isso é algo bem particular, porque não depende só de nós, mas também do tempo de Deus. Então, cada pessoa vai ter um tempo para que Deus se revele a ele também. A gente sabe que Deus sempre vai ir acompanhando a gente todo dia, em todo momento, mas às vezes você perde o foco, não é? Então, ter alguém assim ao redor e até Deus mesmo buscando ele para que a gente encontre aquela resposta, né, de ter mais intimidade com Deus. E na Bíblia a gente até vê um exemplo disso, né? Quando Deus chama Samuel, ele precisou de ali para dizer, foi Deus que falou com você. Então, assim, eu acho assim também, né, como Jaine disse, que para cada pessoa é um momento diferente. Uns são mais jovens, como foi o caso de Samuel, né? Outros são mais velhos, que Deus chama. Mas todos nós temos um chamado especial de Deus nas nossas vidas. Tanto que a Bíblia diz que Deus vai cumprir o propósito dele em nós. Então, assim, eu acho que se a gente busca a Deus, se a gente se dedica e tem sempre, assim, presente na nossa mente de escutar os nossos pais, escutar os nossos líderes, os líderes, se você está
numa união de adolescentes, os seus dirigentes, a mesma coisa os jovens, escutar os nossos pastores, que são homens que Deus levanta para nos guiar, eu tenho certeza que quando o momento chegar e Deus se revelar, Ele vai usar tanto a nossa vida, né, como a vida de você que nos está escutando nessa tarde. É interessante, né? A palavra que vocês falaram, a palavra também da irmã Jaine, é que Deus ele vai operando a sua obra na vida de cada um de vocês, né? Gradativamente. Ou seja, Deus operou a sua obra na vida dos pais e agora vai trabalhando na vida dos filhos, não é, Ave, né? Pastor, se o senhor me permite, certa vez um grande amigo, ele disse que assim, a vida dos pais é como um copo de água. E a pessoa vai enchendo aquele copo de água e muitas vezes transborda. E essa água representa as promessas de Deus, a chamada de Deus na vida dos pais. E quando ela enche, ela transborda e ela também abrange os filhos, né? Então, um sentimento, uma convicção de que os filhos dos missionários têm é que os pais foram chamados para a obra do Senhor. E também que essa chamada muitas vezes passa para a vida dos filhos. Nós podemos sentir isso, né? As bênçãos do Senhor, nós podemos sentir que Deus nos chamou para um propósito, para viver na dependência dEle, para uma obra maior que Ele tem para fazer em nossas vidas. E particularmente no momento assim em que eu posso dizer que eu tive, como a irmã Jaine falou, né, é muito pessoal para cada um, não é isso? Mas na minha vida foi quando eu lembro que o meu pai chamou, né, e disse que a gente estaria apoiando, ajudando na igreja como auxiliar na casa do Senhor. E a partir desse momento foi quando eu realmente parei assim e disse, não, agora eu preciso estar em outro patamar de intimidade com Deus, porque Deus quer usar a minha vida para fazer a obra, e a gente sempre vem vendo com o exemplo dos nossos pais, como um obreiro deve ser. Eu disse, não, então agora eu tenho que me dedicar mais na oração, no estudo da palavra, no jejum. Então eu posso dizer que para mim esse encontro com Deus foi a partir desse momento. Rebeca? Ser um filho de um missionário demanda que você abrace um chamado dos seus pais. Entender que os seus pais foram chamados e que você está ali para ajudar. Você é um braço forte para ajudar os seus pais. E eu digo que aqui no Brasil eu era mais paradinha, eu não era tão envolvida em liderança, essas coisas. E lá na África do Sul, eu comecei, pela necessidade da obra, eu precisei me envolver. Então eu fui chegando ali aos poucos, pedindo para ser apoio de criança. E ali a nossa igreja ela começou a crescer muito e, graças a Deus, os adolescentes e os jovens eram juntos. E por estar tão extenso, a gente precisou separar e precisou de alguém para ficar com os adolescentes. E aí o meu pai me chamou e ele me contou, né, que o Senhor tinha me direcionado na mente dele para ficar à frente. E foi um choque para mim. Eu olhei assim e disse, pai, eu não sou africano, não sei dançar. Pegar um grupo de adolescentes, tinha 3 adolescentes na época, e ali o meu pai conversou comigo e eu tive a experiência do Senhor falar comigo de 9 da manhã até 2h30 da tarde. Eu chorava o dia inteiro. E era assim, eu entrava na rede social, aparecia algo para mim. Eu entrava no WhatsApp, uma irmã mandava um áudio para mim, falando a mesma coisa. E ali veio uma jovem e mandou um texto para mim no WhatsApp, falando comigo novamente. Eu disse, Senhor, não tem para onde correr, o Senhor está me chamando para isso. E eu fui fazer uma oração. E o Senhor tinha me revelado o que Ele faria na festa dos adolescentes. E ali eu tinha aceitado. Eu estava há um tempo já como líder de adolescentes. Isso foi 2 semanas antes da festa dos adolescentes. E ali eu já contei em várias igrejas do testemunho que eu fiz uma campanha de oração com os adolescentes, de jejum e oração. Dei um estudo sobre o batismo com o Espírito Santo, porque eles estavam muito interessados. E ali eu conversei com meu pai, pedi ajuda desse pai. O senhor montou um estudo comigo para eu poder dar esse estudo sábado. E aí meu pai me ajudou. E nós demos esse estudo
E ali, uma semana antes, o Senhor falou comigo, 9 da manhã até 2h30 da tarde. O Senhor usou várias pessoas, irmã Ana Lídia, irmã Deise, e elas não sabiam de nada que estava acontecendo. E ali, eu disse, eu tenho certeza, o Senhor vai fazer algo, um milagre nessa festa. E ali, naquele jejum e oração, foi uma semana, eu comecei 2 semanas antes, eles começaram na semana da festa. E o grupo aumentou. Nós temos 23 adolescentes agora dos 13. E dos 23, o Senhor batizou 18 com o Espírito Santo. Glória a Deus. E aquilo ali eu disse, o Senhor está conosco. Amém. Isso é uma confirmação de tudo. E eu vi ali, como a Nath falou, a Zenato falou, você começa a entender que ali o chamado é dos seus pais, mas também é seu. O Senhor te chamou para te dar uma experiência nova, uma experiência que é pessoal, que não tem a ver com seus pais, é você e Deus. Eu acho que o momento que o Senhor ele se aproxima é quando é você e Ele. Quando tá lá, os seus pais estão no seu quarto de madrugada, o Senhor vai lá e ele lhe visita, Ele fala com você e nós aprendemos a ouvir a voz de Deus também. E essa voz doce, suave, que não é... Pessoas têm medo da voz de Deus, mas a voz de Deus não é agressiva, não é... É doce, é suave. E nós temos esse contato mais próximo com o Senhor. É isso que eu É verdade. Até porque o Deus que chamou os pais, Ele cuida dos filhos. Então, a gente está lá, como já disseram, estamos vivendo a promessa da vida dos nossos pais. Mas Deus, Ele tem um encontro com a gente porque a gente também vai ser útil para a obra dEle. Então, muitas vezes a gente está lá e às vezes podem pensar que é só os pais que trabalham, mas não. Sempre os filhos estão ali envolvidos e isso é muito importante, pois o missionário ele precisa da ajuda da família, porque não é uma tarefa fácil. É uma tarefa difícil, estamos ali levando a palavra e o inimigo ele se põe muito furioso por isso. Ele não quer que as pessoas conheçam a Jesus, ele não quer que elas se arrependam. Então a investida dele é muito forte, tanto na vida dos pais como na vida dos filhos. Mas Deus ele tem cuidado da família, dos missionários e dos seus filhos também, e ele tem um encontro com a gente para que a gente possa entender isso. Para que ele chega com a gente e fala, eu também conto com você. E é nesse momento que nós passamos pelas nossas experiências e mais profundas com Deus, entramos mais em intimidade e começamos ali a ajudar os nossos pais e é algo lindo. É algo lindo o trabalho de Deus na vida dos filhos e dos pais, na família missionária. É lindo, como disseram, Jesus anda perto da gente. Entrando nesse assunto que a Ana falou e complementando algo que a Rebeca falou, muitas vezes a necessidade da obra, né? Eu posso ter certeza que isso, as meninas aqui também são testemunhas. Muitas vezes não tem pessoas que façam tais atividades na obra. Então, a gente que é a família do pastor tem que se envolver na obra. E isso acaba, pastor, desenvolvendo talentos que nós não sabíamos que tínhamos, né? Por exemplo, quando eu cheguei no Peru, eu não sabia tocar violão. E graças a Deus lá no campo missionário eu pude aprender a tocar violão, pude aprender a tocar teclado, né, pela necessidade da obra. Então a gente tem que aprender para melhorar e para fazer melhor a obra do Senhor. É verdade. A gente passou por uma situação similar lá quando a igreja ficou sem músicos por questões laborais dos que estavam tocando. E meu pai disse assim, viajou, né, para Uruguaiana para buscar o salário e ele voltou com um violão e disse, eu comprei para você aprender. Aí eu comecei a aprender a tocar, começou a pandemia, aí depois da pandemia fiquei eu sozinha lá tocando na igreja e nisso quando eu comecei a tocar, aí lá as crianças disseram, a gente também quer tocar. Aí lá hoje, graças a Deus, muitas crianças e adolescentes já começaram a tocar violão, começaram a tocar teclado, bateria, tudo pelo exemplo da gente. Então muitas vezes o exemplo da gente fala muito e influencia muito os irmãos que estão ali. Então, a gente é capacitado por Deus para capacitar outros. Que bênção, né? É verdade. Enquanto a Noa falava, eu me lembrava, né, que o sentimento da guerra espiritual no campo missionário é muito maior do que o que nós sentimos aqui quando estamos no Brasil. E quando
as irmãs mencionavam, né, que tudo, Rebeca falou aqui, que teve que deixar o seu irmão, e enquanto falavam que nós tínhamos que deixar nossos sonhos, eu me lembrava daquele versículo que diz assim: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. É algo muito real. Os filhos de missionários, eles têm que entrar numa dimensão espiritual, na mesma dimensão espiritual dos pais. Então, nós sentimos o agir de Deus, nós vemos a presença de Deus. Essa experiência não é apenas com os pais, mas a experiência dos filhos de missionários. Eles sentem o que tem que deixar, o que tem que abandonar por Cristo, e a gente faz isso com muita alegria, porque é um privilégio. E enquanto a Rebeca falava também sobre a necessidade no campo missionário, eu me lembrava também, né, que nós temos que entender o significado de missões. Quando eu fui para o Peru, eu tinha apenas 6 anos. Eu não sabia o que era ser um missionário, eu não sabia o que era, o quão difícil seria fazer missões. E lá no campo missionário eu aprendi o que é missões. Eu tive que ir para poder aprender. Então, é isso que nós passamos lá. É isso que nós enfrentamos. Nós aprendemos o que é fazer missões, que é muito além do que nós conseguimos pensar. Quando estamos lá, nós conseguimos entender isso. Então, Deus, ele tem se feito presente na vida dos missionários, na vida dos filhos dos missionários. E é por isso que nós temos que continuar intercedendo, porque não é uma guerra apenas espiritual, mas é uma guerra na nossa mente, é uma guerra no nosso coração, é uma guerra em todos os âmbitos da nossa vida. Nós conseguimos ver que existe uma grande guerra, mas pelo poder da oração, nós conseguimos enfrentar e passar por tudo. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não sei você em casa, mas aqui nós estamos sentindo a presença de Deus muito forte. Eu creio que você já deu para sentir a necessidade de orarmos pelos filhos dos missionários. Nós vamos a um breve intervalo e já a gente volta e vamos reservar um tempo aqui de oração para que Deus possa conceder a graça, a força, o vigor, a sabedoria, que já deu a perceber os irmãos o quanto é importante a família do missionário, os filhos na chamada dos pais, não é? E a gente vai a um breve intervalo e a gente volta em instantes. Estamos de volta com o seu programa Intercessão. Estamos aqui entrevistando os filhos de alguns missionários, não de todos, de alguns missionários, e os irmãos já deram para perceber a importância desse tema que estamos desenvolvendo hoje, que é intercedendo pelos filhos dos missionários. Continuando aqui a pergunta, é notório que cada pai e cada mãe tem uma forma peculiar de buscar a Deus através da oração. O nosso desejo com essa pergunta que vamos fazer não é expor a privacidade dos pais e nem tampouco a intimidade da família. Contudo, gostaríamos de saber dos filhos de missionários que estão aqui, o que mais marcou a sua vida ao ver a vida de oração de seus pais. Vamos conversar com a nossa irmã Aidona. Amém. Algo que me marcou muito, né? Meus pais sempre são os meus exemplos. E eu via que meu pai fazia muito jejum e oração, de dias prolongados. E muitas vezes, né, por ser filha, eu dizia, coitado do meu pai, tá tanto tempo sem comer. E Deus me falava, não veja com os olhos humanos, olhe com os olhos espirituais. E teve uma certa vez que ele fez um desses jejuns e Deus falou assim comigo. E eu pude entender que muitas vezes nós sentimos pena de nós mesmos. Não nos queremos sacrificar pelas coisas de Deus. Mas isso é importante porque quando Deus nos chama para orar, se consagrar, muitas vezes Ele nos dá livramento de morte. Livramentos que a gente não vê com os nossos olhos. Então, vendo a vida de oração dos meus pais,
me incentivou a buscar mais, também a pedir mais por discernimento, porque uma pessoa que tem uma vida de oração, o inimigo investe na vida dela, porque a intercessão é algo muito importante, a oração é poderosa. Então, com a vida dos meus pais, eu pude aprender a pedir mais a Deus por sabedoria, discernimento, para ser coberta pelas suas armaduras. Ele me dá forças para me sacrificar, não ter pena de mim e sim olhar com os olhos espirituais, estar dispostos a ouvir a voz de Deus e ser obedientes a Ele. Amém. O que eu acredito que me marcou bastante, vendo a vida de intercessão dos meus pais, foi em cada decisão da minha vida, orar antes, ver o que Deus ele quer, o que Ele quer, qual é a sua vontade. E quando no campo missionário, em qualquer lugar, né, na obra de Deus, sempre tem que você ver a vontade de Deus, o que ele deseja. Mas no campo missionário é mais ainda, porque é uma responsabilidade muito maior. Então, em cada decisão, em cada coisa, em cada situação da igreja ou em qualquer âmbito da nossa vida, eu via os meus pais perdendo a direção de Deus e a permissão, vendo se Ele permite. Então, isso que me ensinou bastante, que em cada decisão da minha vida, eu tenho que consultar a Deus, eu tenho que ver o que Ele deseja, o que Ele tem preparado, qual que é a sua vontade. Então, eu acredito que foi isso que me ensinou bastante com a oração dos meus pais, vendo a vida de oração que eles levavam no campo missionário. Eu acho que também entender, né, que assim, quando a gente leva uma vida de oração, a gente entende que a vontade de Deus é a melhor pra gente. Tem coisa que a gente ora pedindo a Deus, aí faz, Deus, por que o Senhor não me dá isso? Por que o Senhor não faz assim? Mas quando você tem aquela intimidade com Deus, Deus sempre vai dizer, eu não faço assim por isso, porque eu vejo mais na frente. Então a gente vê que, assim, quando os nossos pais, né, posso falar em geral, oram, né, buscando assim a direção de Deus em algo e Deus dá a direção e eles fazem, é algo que dá certo. Então fica assim, pra gente, um legado, né, de seguir os passos deles, orando, pedindo a Deus a direção, e a gente sabe que Deus vai nos dar aquilo que é melhor. É verdade, pastor. Eu pude presenciar isso de perto por muitas vezes, né? Querendo que não, o pastor é a pessoa que está ali na frente da obra. Então, qualquer decisão que ele vai tomar, ele tem que ser a melhor. E eu sempre via meu pai, antes de tomar uma decisão, de joelho, orando, buscando, jejuando, muitas vezes para resolver problemas familiares, que o pastor também tem que aconselhar, né? Tem que cuidar da família dele e ao mesmo tempo de toda a igreja, a família dos outros, né? Então, eu via muitas vezes de madrugada, né, ele orando, e como Júlia falou aqui, né? São sempre decisões que dão certo, porque coloca Deus na frente, né? Isso marcou muito, né? Um grande exemplo para mim, na parte da oração, do jejum, né? Eu posso dizer que eu tenho um grande espelho na minha família, né? Um grande passo a ser seguido, que é o meu pai, nessa parte da intercessão. Eu tenho meus pais como um exemplo para mim, eu admiro muito eles e eu lembro de duas coisas que me marcaram muito lá no campo missionário. A primeira é uma menina chegou desmaiada, estava tendo convulsão, uma criança, e ela tinha ido para uma casa de uma costureira que fica na mesma rua da minha casa. E ali a menina começou a passar mal e começou a tremer muito, e estava tendo muitas convulsões. E ali a costureira e a mãe da criança correram para a casa do meu pai, em vez de ir para um hospital ou qualquer coisa, eles foram lá na minha casa. E aí a gente abriu o portão esperando o carro entrar e só viu ela correndo pelas câmeras da casa com a menina no braço. E ali meu pai pegou ela no braço, meu pai se ajoelhou no chão com a menina no braço. E estava eu, meu pai, a irmã Constância, a mãe da menina, em prantos, e a menina lá, espumando muito, e meu pai segurou ela no braço e disse: Senhor, prova que tu estás comigo nesse lugar e faz algo por ela aqui agora e resolve essa situação. E meu pai, foi uma das orações mais lindas que eu já vi meu pai fazer. E ele dizendo: Senhor, eu estou orando com fé porque eu creio que tu me dá autoridade de orar por ela. E ali ela começou a abrir os olhos, ela parou de tremer e ela estava sem comer fazia dias.
E ali meu pai disse, Rebeca, dá banho nela. E ali eu fui lá, dei banho nela, ela pediu comida quando terminou. E ali eu vi a prova que Deus estava conosco ali, que o Senhor ele não nos abandona em nenhum momento. E minha mãe, ela é um pilar de oração da minha casa. Minha mãe, ela... não tenho nem o que falar sobre ela. Minha mãe, ela tem um costume que ela chega na igreja primeiro que todo mundo. No ciclo de oração, ela chega lá primeiro. E eu escuto muito, não é que eu fico orando só oração não, viu, mãe? Mas eu tô perto ali, não tem como não ouvir. E minha mãe, ela declara bênção sobre eu e meu irmão todos os dias. Ela diz, Senhor, eu declaro bênção sobre Neto e Rebeca em nome de Jesus. E eu lembro que quando nós chegamos lá no campo missionário, o inimigo, ele ficou atacando muito na minha casa. E meu pai não conseguia dormir, minha mãe não conseguia dormir. Minha mãe via o diabo dizendo que queria matar ela, enquanto ela estava acordada e não conseguia acordar. Meu pai não conseguia dormir, ele estava com um diagnóstico terrível. E ali eu lembro que uma madrugada minha mãe se levantou e ela estava com muito medo de sair. E ela pediu ajuda a Deus, ela se levantou da cama e ela foi pela minha casa e ela fez uma oração em cada cômodo da casa. Ela foi para a sala, trancou a porta, orou lá na sala, foi no meu quarto, eu estava dormindo na hora, eu lembro. E eu vi minha mãe orando dentro do meu quarto, no quarto dela, em todos os cômodos da casa, minha mãe orou. E naquela semana o Senhor, ele chegou ali e ele fez milagres ali dentro da nossa casa. Deu sono, repreendeu o medo e o Senhor foi glorificado ali naquele lugar. Então, a vida de oração ela é muito importante, porque o Senhor, ele chega perto, ele mostra que ele é conosco através disso. Porque a oração, né, é uma porta por onde você chega perto de Deus, é uma porta que abre muitas outras coisas na nossa vida, intimidades, milagres, aumenta a nossa fé. E que tenha pessoas, no caso, né, nossos pais, como exemplos de oração, eu acho que é algo muito importante, não só na vida dos missionários, na vida de todo cristão, você ter esse exemplo de que você tem que ter uma vida assim, de oração, é algo muitíssimo importante, muito mesmo. Teve casos que até passam na igreja, né, de pessoas, chegaram umas certas pessoas lá em casa que disseram assim, pastor, minha família não está podendo dormir. Não está podendo dormir porque um indivíduo da família dele se acordava de noite e ficava gritando, muito assustado. E nisso, eles poderiam ir para uma ala médica de um hospital, psiquiatra, mas eles decidem, né, vir à igreja buscar, porque eles sabem que tem alguém que ora lá. Então, eles foram, e meu pai disse, tinha até pessoas que não eram crentes na família, e meu pai disse assim, o mais importante não é eu ir orar pelo cômodo da casa onde vocês estão, é a vida de vocês, que vocês têm que se chegar mais perto de Deus. Aí perguntou se eles queriam aceitar Jesus, eles aceitaram, eles começaram a frequentar a igreja, começaram a orar, a cantar, a jejuar, e foram libertos. Então, sempre eles têm isso em mente, que a gente, né, nossos pais, a gente somos pilares de oração na igreja. Como eu estava dizendo, né, a oração, ela abre muitas portas. E Deus também responde. É importante dizer que Ele responde, porque não é só orar, não é só dizer assim, Deus, eu entrego tudo nas tuas mãos e ficar esperando. Você tem que ter a convicção e ser como a viúva que ficava insistindo com o juiz injusto na Bíblia, né? Você tem que ter persistência. Orar crendo, porque certamente não sempre como nós queremos, né? Como já foi dito aqui, porque Deus sempre sabe, na Bíblia está escrito, né, que os pensamentos e os caminhos dele são muito melhores que os nossos. E se a gente segue essa direção, a direção que Deus vai dar, né? Tanto pela oração, às vezes em sonho, Deus também fala.
por uma música cristã, né? Pela Bíblia, Deus sempre vai dar uma guia e se a gente seguir, vai dar certo. Então é isso que a gente tem que ter, assim, na minha perspectiva, né, muito presente, porque Deus responde. Glória a Deus. É verdade, né? Então veja como é importante a vida de oração dos pais, e os filhos são motivados a buscarem a Deus. Enquanto vocês estavam falando, eu me lembrei do conselho que Davi ele passou para Salomão, seu filho, né? Quando estava para assumir o reino de Israel, Davi disse assim: meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e uma alma voluntária, coração íntegro. E esse deve ser o objetivo de cada pai, não é? Motivar os filhos a buscarem a Deus. E é importante que os filhos também possam observar a vida dos pais e ver que se funciona com ele, vai funcionar também comigo, né? Um dia, quando terminou um culto assim, eu vi alguns jovens conversando e eu disse para eles assim: se algum dia alguém perguntar se Deus existe, você conta a sua história. Você não precisa provar pela ciência, não precisa provar pela lógica, é só você contar a sua história, né? Porque é impossível acontecer o que aconteceram na vida de vocês, na nossa história. O que aconteceram não foi a obra do acaso, é Deus, né? Como tem um ditado, nunca foi sorte, né? Sempre foi Deus, né? Então Deus ele realmente atua através de uma vida de oração, como Jaine falou. A oração abre muitas portas, né? E é importante. Mas vamos continuar aqui, temos mais uma pergunta para fazer a vocês, e eu creio que também essa pergunta aqui, ela certamente vai despertar o desejo dos irmãos a estarem intercedendo pelos filhos missionários, que é o nosso tema de hoje, né? Intercedendo pelos filhos dos missionários, né? Todos nós sabemos que os filhos dos missionários enfrentam desafios no campo de missões. Desafios vários que enfrentam principalmente adaptação, cultura, linguística, alimentação, desafios espirituais, emocionais, como já foi comentado aqui. Por isso eu gostaria de saber de vocês quais foram os desafios que vocês mais enfrentaram como filhos dos missionários. Cada um, eu sei que tem a sua própria experiência, né? E aqueles desafios que podem ser compartilhados, fiquem à vontade, né? Eu acho que a cultura é um grande desafio, porque é muito diferente. A comida também, são os temperos bem diferenciados. Então a gente chega lá, a gente não sabe se tem algo parecido com o daqui, o que é que você vai comer, vai no restaurante, você não sabe o nome do prato, não sabe nada, e você conhece ali no momento, né? Se adaptar com a comida, com o clima, é um desafio muito grande. Eu acho que também é o idioma, né? Como a gente aqui fala português, no nosso caso, né, que a gente foi para países da América Latina onde o idioma é o espanhol, a gente também se comunicar com eles era complicado no começo, se bem o português é parecido ao espanhol, mas quando eles começam a falar assim, todo mundo junto, todo mundo de uma vez, aí você fica assim, meu Deus, me dê discernimento, me ajude. E eu lembro quando a gente chegou, meu pai foi apresentado na igreja um dia, na segunda-feira. Na terça-feira ele já teve que dar doutrina em espanhol, assim, mesmo sem saber nada, né? Mas Deus foi aí direcionando ele. E na quarta-feira a gente já teve que ir para a escola, sem entender nada, e todo mundo queria saber, porque depois de muitos anos, né, era a primeira vez que um missionário ia com filhos da nossa idade, que podia, assim, estudar na escola, porque o pastor André Alencar foi pastor antes de nós, mas as meninas eram pequenas. Mas, assim, a gente também fazer amizade com eles foi mais difícil, justamente pela essa barreira do idioma, mas a gente viu a mão de Deus estendida, porque a gente aprendeu o idioma, fez amizades, né, também, e na cidade, como era pequena, eles conheciam a gente como as filhas do pastor. Então, a gente era conhecida não só por ser brasileira, não só por falar 2 idiomas para eles, né, mas também por ser as filhas do pastor. Um pastor que eles buscavam, né, quando acontecia alguma coisa. Essa questão de cultura, eu tive um choque muito grande. Lá na África se dança
lá na África, os funerais se enterram apenas nos sábados, então tem que esperar toda a família chegar. Já tivemos funerais que demorou 15 dias para se enterrar. Lá em Vanderbilt Park, 30 dias para a senhora chegar. Não tem tristeza no funeral, tem comida, tem festa, dança, muito louvor lá. E é uma cultura muito diferente. Lá na África do Sul tem 11 idiomas oficiais. Então não são dialetos, são oficiais fora os dialetos. Então uma família tem que falar o dialeto do seu pai, é uma falta de respeito não saber falar o idioma do pai da casa. Então é algo que é irrepreensável para eles, tem que falar o idioma do pai. E as etnias, um casa com uma etnia diferente. Uma pessoa de Suto casa com uma pessoa de Xhosa. Aí as etnias se chocam um pouco. E na nossa igreja, nós fizemos a conta novamente, a gente lidar com 12 países diferentes, 12 povos diferentes e mais de 20 etnias ali. Então, são tribos diferentes, línguas diferentes, são 20 línguas diferentes dentro da nossa igreja. Então, a gente tem que fazer todo mundo se entender ali. Então, é difícil, o idioma é difícil, escola para mim foi difícil também. Eu fiz homeschooling, estudei em casa, eu tinha uma tutora que eu ia para casa dela, ela falava em inglês comigo, ela é portuguesa, e para os meus pais resolverem as questões da escola, era tudo mais fácil porque ela era portuguesa. E ali foi tudo diferente, comida, eles gostam de coisas apimentadas, então quando a gente chegou lá, a gente sofreu um pouquinho, até descobri o nome de um tempero chamado piripiri, que queima demais. A gente pediu uma pizza lá, o piripiri tava na pizza, eu disse, eita, glória a Deus. Mas aí a gente vai se acostumando e Deus vai nos ajudando. Eu, assim, pastor, complementando esse tema, né, dos desafios, eu acho que um grande desafio do começo, né, que foi para todos nós, é a distância da família, né? Porque a gente chega num país ali, onde nós, quando terminávamos os cultos aqui, estávamos acostumados a sair com os amigos da igreja, a ir para o restaurante, a comer. E quando a gente chega lá, logo no início, não é assim, né? É Deus e a família apenas. Então termina o culto, a gente vai para casa. Então essa, para mim, foi uma das maiores dificuldades que a gente enfrentou no início, né? Essa ausência, assim, dos amigos, dos irmãos. Mas conforme vai passando o tempo, né, a gente também ganha uma família. Né? Vai se adaptando. Sem falar nas datas comemorativas, né? Quando chegava Natal e Ano Novo, que eles passam Natal com a família, Ano Novo com a família, e a gente não tinha uma família, né? Assim, de sangue para passar. Aí os irmãos faziam, pastor, passa aqui em casa, e a gente passava Natal com os irmãos. O Ano Novo, para não ter esse problema, né? Meu pai disse, depois do culto, a gente fica todo mundo junto. E deu certo, graças a Deus. Quando no primeiro ano da gente, lá no Ano Novo, foi muito difícil, porque só tinha 11 pessoas na igreja, foram pro culto, porque eles disseram que iam ficar com a família. Então era só nós 4 e mais 11 pessoas. Mas com o passar do tempo, os irmãos foram se despertando, né, para essa necessidade de começar o ano na igreja, terminar o ano na igreja, de estar mais na igreja. Então, quando a gente saiu agora, ficaram mais ou menos 150 pessoas no Ano Novo, o que é muito bom, porque eles iam para o culto e ficavam lá fazendo companhia a gente. Que bom, né? Hoje estamos aqui num culto de culturas, né? Temos aqui 3 países, né? 3 países aqui e estamos vendo aí. Mas além dessa dificuldade do idioma, da cultura, alguém mais tem alguma coisa para compartilhar? Então, como a Rebeca mencionou, a escola também foi uma dificuldade para mim, foi a maior. Porque eu tinha chegado lá, eu tinha 6 anos, como eu falei, né? E aqui no Brasil, as escolas, o ensino é mais retrocedido, como eu posso dizer assim, né?
Não sei, na África, na Argentina também, é mais avançado o estudo, né? Então eu cheguei lá, eles já sabiam tudo que eu não sabia, e ainda mais com a dificuldade do idioma, e foi muito complicado para mim. Eu passei por crises de ansiedade com 6 anos e eu ficava ansiosa, não queria, chorava em qualquer situação, chorava na igreja, lembrando que amanhã eu tinha que ir para a escola. Então, é uma dificuldade que foi muito grande, assim. Mas aí eu via, e até nesse momento foi muito importante que eu aprendi, uma experiência que marcou minha vida, a oração dos meus pais. Eles oravam e falavam: Senhor, a minha filha está sofrendo por isso, nessa adaptação, Senhor. Vai lá, visita a minha filha. E eu me lembro, e são coisas que assim, eu era pequena, mas eu me lembro de tanto que me marcou. Então a oração também nesse momento foi muito importante, com a questão da adaptação à escola. A oração dos meus pais, a oração da minha família, foi algo que Deus, ele realmente atendeu e respondeu, assim como Jaine falou, que ele respondeu essa oração. E depois, com o tempo, graças a Deus, pela misericórdia, eu fui me acostumando com a escola e tudo tranquilo. Glória a Deus, né? Também eu acho que algo importante, né, a gente, porque talvez fomos mais novos, por aí não tínhamos tanto entendimento. Entender que a chamada dos pais também é nossa. Porque como a gente é criança, a gente não quer ir. A gente quer ficar com a família, não é? Então, entender o que é ser um missionário. Porque não é simplesmente ir para outro país. É amar o povo, aceitar, entender que aquele país não é o Brasil, não funciona igual. Então, além de escola, pessoas, os trâmites, né, da documentação é tudo diferente, mas a parte boa também foi porque, como na Argentina, né, tem mais missionários. Na província de Buenos Aires tem 4, então eles também foram um grande apoio pra gente, nesse sentido, né? E a oração, de novo, é importante dizer que a oração sempre tem que estar envolvida na vida. Porque questão do idioma, eu não entendo, mas a gente ora pedindo a Deus para abrir o entendimento, abrir os ouvidos, para você conseguir entender, conseguir aprender o idioma e conseguir se comunicar com os outros também, né? Aí o tema de adaptação, eu acho que cada pessoa recebe diferente a adaptação. No caso, eu demorei 1 ano para falar em espanhol. Eu tava negada, completamente. Como eu não queria estar ali, eu não queria saber de nada. Mas eu me lembro que com muita oração, até o caso que teve o SADA, né? O SADA é como um congresso de mulheres, só que na Argentina. E eu incluso falei com a irmã Judith sobre isso. E ela me ajudou muito a entender. Porque quando você é criança, você não quer saber, né? Criança é cheia de capricho. Então, mais que nada, eu acho que é importante você orar para os filhos entenderem a importância que é o chamado na vida de alguém, na vida de uma pessoa, né? No caso dos seus pais, mas que você também é chamado para ser uma ferramenta, para ajudar os seus pais, porque assim, como a gente ia para a escola, mais fácil aprender o idioma para assim, ensinar, né? No caso, ajudar os nossos pais a entender o que era a conjugação de verbos, substantivos que mudam, os adjetivos. Então a gente também ajuda, né, na obra, mas também ajuda eles nesse tema. É porque vocês aprendem e passam para eles também, não é? Que bênção, né? Meu Deus, eu estava pedindo aqui a produção para mandar mais meia hora. Mas está uma guerra medonha aqui comigo aqui. E a irmã está aqui aqui falando: pastor, falta 4 minutos, falta 3 minutos. E a gente vai ter que terminar este programa, não é? Mas eu creio que o pouco tempo que tivemos deu para perceber os desafios que os filhos dos missionários enfrentam. E
E o que eu achei bonito aqui neste programa, aqui nesta tarde, é que Deus, ele se encarrega de se revelar a cada um e fazer entender a importância da sua participação como filho, como filha, no campo missionário, ajudando seus pais. E hoje eu creio que vocês, ao falarem aqui, se emocionando, vocês revivem a cena e ao mesmo tempo se alegra em saber que vocês fazem parte de um projeto que perdura por toda a eternidade, né? Vocês fazem parte do chamado e a participação, o sofrimento, as dificuldades que vocês enfrentaram e que Rebeca hoje está enfrentando é importante para o avanço da obra missionária. É importante para a salvação das vidas. Nós temos vários desafios. Eu queria perguntar a cada um, mas o tempo não dá mais. Mas a gente vai orar agora. Vamos orar ao Senhor, pedindo a bênção de Deus sobre a vida de cada um dos filhos dos missionários, para que Deus os ajude, para que Deus os fortaleça, para que Deus os capacite e, como disse Jaine, né, que cada um possa entender que é uma ferramenta importante no ministério da obra missionária. Então vamos orar ao Senhor. Nós vamos pedir a Rebeca, né, para estar orando por todos os filhos dos missionários, ela que está lá na missão, e nós vamos orar também por ela, vamos orar pelos demais e orar também por os que voltaram, porque eu sei que vocês voltaram, mas o coração de vocês estão lá. A princípio, para chegar, ficou difícil, né? Mas depois que está lá, a gente percebe aqui, ouvindo vocês conversando, vocês falam com uma certa saudade, né? Como diz o argentino, estranheza, Estranhando. Estranhando, né? Sente saudade daquele convívio com os irmãos, né? E eu creio que não é fácil. A gente vê aqui alguns aqui com dificuldade, pelo menos Jaine, Júlia, agora de falar o português, porque vocês se adaptaram ao espanhol, né? Vocês também enfrentam essa mesma dificuldade, né? Nos bastidores a gente estava conversando aqui. Hoje eles vêm agora tem que se readaptar ao português, à cultura do Brasil, e realmente não é fácil, né? Então vamos orar para que Deus ajude vocês também a se reculturar. E eu sei que vocês estavam aqui procurando encaixar a palavra no português, porque vem o espanhol na mente, né? Vem o inglês também na mente, né? Usa muito lá, né? Então vamos pedir que a nossa irmã Rebeca ela faça essa oração. Ela vai orar agradecendo a Deus pelo programa. Aproveite e vamos estar apresentando os nossos irmãos que nas redes sociais estão pedindo também oração. E vamos orar também pelos países onde vocês estiveram lá, né? E os demais filhos dos missionários que ainda estão batalhando, né? Como o Vitor, como a Sara, lá em Guiné-Bissau, o Caleb, né? Caleb, o Victor, a Vitória, que está lá também orando também pelos demais filhos dos missionários que estão na Argentina. Pode citar algum nome rapidinho? Ístila, filha do pastor Jardinilson. Lucas e Levi, filho do pastor Lorival. Tem Emily, que se bem ela já está casada, que ela é filha do pastor Birajara, mas ela está lá também. Tem Gamaliel e Gabriel, filhos do pastor Juan Machado. E o do pastor Fábio, que é Gabriel e Pedro. E Pedro, né? Portugal. E Pedro do pastor Jorge. Portugal tem já também estão casados, né? Aleph e Dalet. E Dalet também, vamos orar para que Deus nos ajude. Do pastor Samek. Valentina e Samuel. Muito bem, Samuel. Então vamos estar orando, apresentando os filhos dos missionários e agradecendo o culto. A gente já estourou o tempo, mas deixa Deus te usar na oração. Com a instrução do nosso pastor, vamos orar. Pai querido, Deus amado, que nós estamos agradecemos aqui, Senhor, na Tua pelo presença, programa Pai, para te agradecer, Senhor, por este programa tão maravilhoso. Por que não dizer um culto, Senhor? Senhor. Porque nós sentimos a Tua presença nesse lugar. Nós sentimos, Senhor, que o Senhor está perto de nós, Senhor. E nós estamos aqui orando com fé, Senhor, te pedindo, Senhor, uma bênção especial para cada um de nós, para cada um que produziu
esse programa, Senhor. Para aqueles que ficaram nos bastidores, os irmãos que estão em casa, os telespectadores, Senhor. Entra nos lares, Senhor, com salvação, com cura, Pai. Porque nós cremos, Senhor, que Tu és o batizador. Tu também podes batizar com Teu Espírito Santo através desse programa, Senhor. Nos cobre debaixo do Teu sangue, Senhor. Protege o nosso coração, a nossa mente, blinda o nosso coração, Senhor. Nos ajuda a ficar firme, Senhor. Nos reveste das armas, Senhor, espirituais. Senhor, nos reveste, Senhor, com aquela armadura de Efésios 6, Senhor. Não permita que o inimigo venha brincar com nossa mente, com nosso coração, Senhor. Nos blinda, Senhor, debaixo do Teu sangue. Eu te peço, Senhor, com fé. Vê o nosso futuro, Senhor, que é algo que nos preocupa tanto, Senhor. Mas eu creio e entrego o futuro de cada um nas Tuas mãos, porque Tu tens o que é melhor para cada um de nós. Eu te peço, Senhor, pelo filho de um obreiro, de pastores, missionários, não importa onde ele esteja nesse momento. Tu és o Deus que ama missões. E eu sei que o Senhor está com filhos de cada missionário. E eu te peço, Senhor, nos levem para casa em segurança. Fica com eles, Senhor, que estão assistindo esse programa. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, com fé, crendo que Tu já performaste o milagre. No nome de Jesus, nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus por esse momento tão especial. Chegamos ao final do programa, mas a produção está dando aí um agradecimento bem rápido por cada um. Vamos começar com Abner, né? Amém. Quero agradecer primeiramente ao nosso Deus por esta oportunidade. Mais uma vez, ao nosso querido pastor presidente, pastor Edson José Alves, nosso pastor Jefferson. Para nós foi um prazer. E a nossa família também, né? Meu pai e minha mãe. Que Deus abençoe. Amém. Eu também quero agradecer ao nosso Deus por essa oportunidade de estar aqui pela primeira vez na Rede Brasil. Também agradecer ao pastor Ailton por ele ter escutado, né, a voz de Deus e nos enviado, não como os pastores, né, mas como filhos. Também ao pastor Jefferson pelo convite. E quero mandar uma saudação para os irmãos da área 2 que estão acompanhando, também a todos os irmãos que acompanharam até esse momento. E a los hermanos argentinos les envío saludos, los extrañamos muchísimo y oramos por ustedes. Eu também quero dar meu agradecimento ao pastor Ailton, ao pastor Jefferson, a toda a diretiva da igreja, né? Também quero agradecer e mandar saudações aos meus pais, meus familiares, os meus novos amigos, né, da área 2, que quando a gente veio para cá, para o Brasil, eles abraçaram a gente e estão ajudando a gente muito na adaptação. E também aos argentinos, né, que a gente deixou lá, mas vocês sempre vão ser família. Amém. Amém. Eu também sou grata a Deus por proporcionar esse momento aqui, que foi lindo, sentimos a presença de Deus. Agradeço ao pastor Jefferson, ao pastor Ailton. Quero mandar uma saudação para nossos irmãos da área 64 e Nossa Senhora do Ó, que foram muito importantes para a nossa adaptação aqui no Brasil. Que Deus abençoe vocês. Amém. Também desejo agradecer, né, primeiramente a Deus por essa rica oportunidade, pela sua presença que esteve aqui, está ainda conosco. Agradecer ao pastor Ailton, ao pastor Jefferson, por esse convite, por essa honrosa oportunidade. Agradecer à minha família também, aos irmãos que nos acompanharam até aqui, aos irmãos da área 64, como ele não mencionou, aos irmãos Nossa Senhora do Ó, que estiveram presentes nesse momento de adaptação e continuam presentes conosco. E é isso, foi uma bênção. E que Deus abençoe a cada um. Os irmãos do Peru também agradecemos que eles estão acompanhando, eu tenho certeza disso. Que Deus abençoe a ustedes, los queremos muito e los extrañamos muito. Também gostaria de agradecer o pastor Ailton, sua família, o pastor Jefferson por essa oportunidade. E foi um dia de bênçãos, foi um programa de bênçãos para a nossa vida e foi de edificação. E gostaria de deixar uma saudação para os meus pais, para meus primos, tias, tios, toda a família. Que Deus abençoe cada um de vocês. And also my people in South Africa, may God bless each one of you. I miss you and receive my greetings in Jesus' name. Que maravilha. Se a gente tivesse tempo, a gente ia cantar uns hinos em africano, e em peruano e em argentino, né? Graças a Deus, Deus abençoe a todos os irmãos.
Muito bem, graças. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos que estiveram conosco, todo esse programa. E vamos continuar orando pelos nossos filhos dos missionários, incluindo também o Benjamin, né? O Benjamin e a Beatriz, filha da missionária Ana, né? E o pastor Joséildo, né? Que estão ali nos Estados Unidos também, são filhos de missionários. Vamos estar sempre lembrando também de todos eles, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Contamos com a vossa participação, se Deus quiser, de hoje a 8, do próximo sábado, no programa Intercessão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam uma realidade na nossa vida, desde agora e sempre. Amém.